Loucura e Obsessão, capítulo 18. O Despertar de Aderson. A extraordinária melhora apresentada por Carlos não pôde ser considerada como prenúncio de sua total recuperação psíquica e física. As marcas dos erros imprimiram-lhe limites orgânicos muito severos, que desencadearam o processo catatônico, cujos resultados viriam a largo prazo, como é natural. O afastamento dos dois adversários liberaram-no espiritualmente da constrição, cada vez mais alienante, ensejando-lhe um reencontro muito animador com a lucidez. Todavia, mesmo durante o dia e na entrevista com a benfeitora, permaneciam os sintomas da enfermidade que a terapêutica médica iria auxiliando a corrigir, no momento com maior eficiência em razão da psicosfera haver se modificado, desaparecendo a constante intoxicação fluídica e as perturbadoras presenças que o assaltavam durante o sono físico. Os adversários, encaminhados à renovação, liberavam-se por sua vez da própria desdita, o que não implica anulação para o seu infelicitador dos males que lhes foram infligidos. A aprovação de quem desrespeita os códigos da soberana justiça impõe-lhes a reparação dos prejuízos causados. A ação enobrecida se encarrega desse mistério, razão porque o trabalho do bem é de urgência, conclamando a todos para executá-lo, no qual se logra a transformação moral para melhor e a aquisição dos valores positivos que se investem como forma de quitação dos débitos. Assim, o homem deve ter em mente que o máximo dos sacrifícios em favor do próximo e de si mesmo é sempre menos dorido do que os atos danosos contra alguém, mesmo que de pequena monta. Desse modo, a renúncia e a abnegação, o devotamento e a bondade em largos testemunhos de amor pesam menos do que alguns gramas de remorso. Era o que defrontávamos no drama de Carlos. Ele agora deveria investir com esforço mental e sacrifício pessoal os valores ao alcance, a fim de granjear mérito para a mudança do seu quadro provacional. E a irmã emerenciana deixara a questão muito bem aclarada. Continuavam no mesmo ritmo os labores que a benfeitora realizava, enquanto o culto ruidoso, seguindo o cerimonial já conhecido, se desdobrava. Médiuns vários encontravam-se em transe, e os espíritos que se comunicavam eram invariavelmente portadores de altas fixações com a vida física que não conseguiram superar por meio da morte. Na sua ignorância, compraziam-se com os interesses anteriores, nutrindo-se de imagens viciosas que ali se tratava de extirpar. Mediante o fenômeno da incorporação mediúnica e pela assistência que lhes ministravam os benfeitores da casa, auxiliando-os lentamente a desimantar-se e a se descobrirem, ou induzindo-os a outras conquistas. Não obstante a densidade vibratória das energias, mais físicas que espirituais, em razão do número de entidades em trânsito nas faixas mais grosseiras, observávamos que não ocorriam interferências maléficas, por estar o trabalho sob rigoroso controle, resultado de larga experiência naquela área, como pela providencial equipe de cooperadores desencarnados, conscientes, esclarecidos e dedicados ao auxílio de iluminação. Desse modo, concluindo as consultas, a amiga espiritual veio ao círculo onde as pessoas se encontravam, para os atendimentos e instruções finais. Aderson novamente foi colocado no centro, auxiliado por dois companheiros encarnados. O olhar parado, a face pálida, refletindo-lhe a desvitalização, sem nenhuma reação aparente. Era o espírito encarcerado no corpo silencioso que a consciência culpada construíra para a reabilitação. Tomando-lhe as mãos e fitando-o nos olhos, a mentora repetiu a terapia já nossa conhecida,
convocando-o à realidade, pois não tinha mais o que temer. A fuga já terminara e fazia-se mister enfrentar os efeitos dos males causados. Na ordem que lhe dava, expressava confiança e infundia-lhe fé no futuro. Havia uma emanação de bondade que o acompanhava, o fluxo da energia que se fazia revestir. A princípio, o paciente em nada reagiu. A instância do convite pareceu despertar de um longo letargo, alterando o ritmo respiratório, movimentando as pálpebras e os lábios. Um fluxo sanguíneo fê-lo corar-se e voltava ao estado anterior quando ela determinou. Hoje é o nosso dia de despertamento e você terá que reagir. Ouça-me e não se esconda mais. Já lhe conhecemos a história. Recorde-se, enfrente-se e viva. Aderson, viva! Ele tremeu, como se fora vítima de uma ligeira convulsão. Debateu-se com agitação e voltou ao torpor habitual. Podemos perceber o júbilo que se estampou na face do médium, refletindo a emoção da benfeitora que lograra expressivo rendimento espiritual no tentame. Os serviços encaminhavam-se para o encerramento, o que se deu após oportuna locução da diretora espiritual, conclamando todos à reforma íntima e ao constante trabalho em favor do bem geral, considerando-se o número assustador de criaturas em rudes sofrimentos, num como no outro lado da vida. Não nos podemos deter nesta casa, concluiu com delicadeza e sabedoria. Nos jogos do verbalismo retumbante e vazio, nos debates filosóficos das várias escolas que se atribuem primazia umas sobre as outras, ou nas investigações científicas, nas quais elevados mensageiros na terra e fora dela se desincumbem com nobreza e proeficiência. O nosso é o trabalho do consolo e do amparo imediatos ante a incidência crescente da loucura e do suicídio, que espreitam milhões de criaturas, além daquelas que já lhe tombaram nas intrincadas redes. Por isso, não temos tempo a perder. Todos marchamos para a unidade, embora existam as diferentes trilhas e caminhos a percorrer. Cada qual realiza o melhor ao seu alcance, sem subestimar o que o outro executa. Nosso compromisso é com Jesus, que os homens tentaram submeter e que, livre, mais tarde, após a crucificação, retornou em triunfo para auxiliá-los na ascensão que não conseguiam. Que tenhamos o valor moral de segui-lo com fidelidade e lograremos uma conquista de alto significado. Proferindo sentida oração ao som de cânticos em surdina, encerrou o culto, liberando o médium na sala de consultas após aplicar-lhe forças restauradoras, veio ter conosco. Observamos que o fiel instrumento que deveria encontrar-se extenuado pelas largas horas de psicofonia muito completa, apresentava-se bem e com um ótimo aspecto físico. Percebendo-nos a observação íntima, ela falou-nos jovialmente. Os que aplicam as horas nos jogos das paixões dissolventes gastam as forças físicas e emocionais, como alguém que acende uma vela pelas duas extremidades, queimando o excesso de combustível, o que acelera a sua extinção. Em nosso campo de atividade, conforme é do conhecimento do nosso Miranda, quanto mais se dá, mais se recebe. O intercâmbio mediúnico em clima de amor e de serviço do próximo proporciona permuta de forças que se renovam e estimulam no organismo perispiritual, a regeneração celular, o surgimento de outras saídas sem desgaste excedente de energias. Em tudo, a vigência das leis da causalidade. Conforme a criatura atua, assim se situa. Concordamos perfeitamente convencido desse postulado evangélico muito familiar ao nosso cotidiano.
O amor de Deus estua em toda parte, convidando todas as criaturas ao crescimento íntimo, à ação em favor do progresso. Qual sol permanente, não cessa de clarear as sombras, embora as nuvens das paixões. Frequentemente intentem bloquear-lhe a claridade em expansão. Ali estava a pulsante lição do trabalho cooperando em favor da ordem geral, sem jactância, no anonimato, quase da verdadeira humildade. Os rostos dos clientes que se apresentavam tensos e congestionados no início das reuniões alteravam a expressão, logo terminadas as atividades, iluminadas pela esperança e abastecidas de coragem que lhe infundiam valor. Essas criaturas retomavam as lides do cotidiano, renovadas em espírito. O bem, em razão disso, não se circunscreve a limites nem se submete a nominações, escolas ou grupos. Como oxigênio puro, a tudo vitaliza, e sem ele a vida perece. Concluídas as providências pertinentes àqueles labores, em conversação edificante, na qual o estímulo ao trabalho era a tônica predominante, aguardamos a nova etapa. Muito significativa a lição de Jesus nos legou, afirmou o Dr. Bezerra, no curso da palestra. Quanto conhecemos da sua vida reflete a ação contínua em favor dos homens. Mesmo quando em solilóquio mergulhava, através da meditação, no pensamento divino, fazia-o auscultando a vontade do Pai, a fim de retornar ao convívio bulhento dos companheiros e necessitados que o buscavam. Dormia pouco e quase não repousava. Ganhando os minutos, aplicava-os todos ao ministério iluminativo libertador. Em momento algum se permitiu a ociosidade, lesando a dádiva do tempo. Desejando seguir-lhe o exemplo, não há alternativa senão trabalhar sempre e sem cessar. Porque se fizesse um natural intervalo, solicitei permissão e referi-me. As melhores horas da minha última existência na Terra foram as da ação constante. Até onde posso me recordar, o trabalho constituía, em nosso lar modesto, a metodologia eficiente de valorização da vida. Incorporado ao cotidiano, tornou-se-nos um hábito salutar e não um dever desagradável como a muitos indivíduos parece. À idade adulta, o conhecimento do Espiritismo levou-nos a uma visão mais profunda a respeito da atividade que fomenta o progresso, em face da penetração na realidade maior da vida, que não se encontra adstrita apenas à estreiteza material. Recordando-me daqueles momentos, bendigo a Deus por havê-los valorizado, apesar de forma insuficiente. Dr. Bezerra, atento e gentil, arrematou. O universo pulsante, que os modernos cientistas já afirmam ser não mais uma máquina, conforme os conceitos materialistas do passado, mas sim um grande pensamento, é o exemplo dessa ação incessante. Nele não há vácuo nem repouso. A vibração da vida está presente, a tudo interpretando, interpenetrando e movendo. As opiniões valiosas calavam-me com profundidade na alma, quando se anunciou o momento para o socorro a Aderzo. A convite da benfeitora espiritual, retornamos à pequena sala das consultas, onde Felinto e alguns outros auxiliares haviam armado um equipamento semelhante aos videocassetes modernos. 2 assistentes, adrede selecionados, haviam seguido o paciente e família no retorno ao lar, a fim de o trazerem, mediante o desdobramento pelo sono, para a reunião, ali chegando naquele instante. Organizado um semicírculo em frente às 2 cadeiras nas quais se sentaram a mensageira e Dr. Bezerra, este proferiu comovedora oração ao terapeuta divino, rogando auxílio, e a reunião teve o seu começo. A irmã emerenciana despertou o enfermo
que, para minha surpresa, mantinha as mesmas faces, qual se for uma máscara, incapaz de refletir as emoções e a vida. Tal como se apresentava no corpo, a mesma imobilidade estava presente no seu estado espiritual. A mensageira aplicou-lhe passes de dispersão fluídica, desintoxicando-o, numa tentativa de arrancá-lo do estado de hibernação profunda, no qual se recolhera buscando esconder-se da própria consciência. Este é o dia do seu reencontro, afirmou-lhe a mentora. Você tem compromisso com a vida e não poderá ficar indefinidamente detido na inconsciência. Todos conhecemos a sua história, que você se recusa a admitir. Você é suicida, que devia à existência física vários anos que não cumpriu. Você matou o corpo, mas não morreu. Fiquei chocado com aquelas afirmações sem rebuços. Eu fora informado antes de que ele desencarnara por apoplexia. Desse modo, não via como considerá-lo um suicida. Não tive, porém, tempo de interrogar, felindo a respeito, porque a mentora estava reafirmando. Você matou o corpo, no entanto, continua vivendo. Recorde-se, Aderson. Suicida, você é suicida. O choque produzido pela voz enérgica numa indução poderosa fez o espírito agitar-se e, rompendo uma cadeia de forças que o imobilizavam, reagiu possesso. Não, não me matei. Eu nem esperava, ou queria morrer naquele dia. Não me matei. Percebi o alívio da benfeitora que desejava essa ruptura, arrancando-o daquele mundo cruel de silêncio e mumificação, pois que em outro tom de voz ela prosseguiu. Matou sim o corpo mediante os tóxicos que você ingeriu ao largo do tempo, como decorrência do seu egoísmo e dos monstros a que deu guarida em seu mundo mental. Fora outro seu comportamento e viveria mais um decênio no corpo físico. Que fez, porém? Agasalhou a inveja e a perversidade diante dos sentimentos de humanidade, sem compaixão nem amor. Viveu para si, acumulou mágoas e insensatez, enquanto a vida o invitou à fraternidade, ao serviço do bem. Ninguém me amou, desabafou em convulsão. Assim você o crê, porque nunca amou. Temia dar-se e invejava aqueles que se doavam uns aos outros. Não acreditava em pureza, pois que vivia em clima mental de perversão e promiscuidade, observando a conduta dos seus irmãos através das lentes distorcidas da sua enfermidade moral. Por que me acusa? Interrogou ofegante. Não o fazemos em forma de acusação. Antes, desejamos que você enfrente os acontecimentos, a fim de que deles se liberte. Fugir de si mesmo ou anestesiar a consciência é experiência inútil, pois que ninguém o consegue em definitivo. Onde você se refugie, continua com você mesmo. Sou inocente, bradou ainda estertorando. Você sabe que não o é. Outros crimes lhe pesam na consciência, cobrando-lhe a reparação. As suas vítimas sucumbiram, não somente na trama difamatória, mas no suicídio a que você levou mais de uma. Portanto, é homicida igualmente, não resolvendo seu problema, o autoaprisionamento no corpo. Eles se mataram, não por minha causa. Veremos, meu filho. Você mesmo constatará pela segunda vez. Acompanhemos alguns lances da sua última existência corporal que selecionamos para esse momento. A um sinal, a fita gravada foi posta no aparelho e as imagens passaram a refletir-se em uma tela de média proporção, com uma peculiaridade especial, a da terceira dimensão. Era como se nos encontrássemos acompanhando os fatos no momento em que se sucediam.
Aderson se apresentava na chamada Idade da Razão, quando começou o expediente infeliz das cartas anônimas difamatórias e o hábito de levantar verbalmente suspeitas destrutivas contra quem lhe caía sob a alça de mira da inferioridade. Simultaneamente, as imagens vivas captávamos os pensamentos de cada momento precedente e durante a ação nefasta, que se lhe irradiava da mente maldosa. Confesso que era a minha primeira experiência nesse setor de avaliação do passado de alguém, em terapia das suas vivências próximas e pretéritas, por meio de um equipamento tão sensível. Já conhecêramos o cinemascópio, as ideoplastias vivas, os clichês mentais que ressumavam dos depósitos profundos do perispírito. As evocações por indução telepática, as espontâneas, menos aquela técnica fascinante, em que a vida retornava esfuziante e se podia penetrar no íntimo dos fatos, que eram o emocional e o mental de cada personagem apresentada. As cenas sucediam-se em ritmo crescente, selecionadas conforme referido. O enfermo balbuciava defesas injustificáveis, passando do desespero convulsivo à revolta e à blasfêmia, para ir aquietando, desperto, conscientizando-se da gravidade dos atos praticados. Foi o suicídio da jovem a quem difamara, mediante carta criminosa ao seu enamorado, que mais o afligiu. Ele acompanhava-lhe a onda mental, as dores que lhe precederam ao autocídio, a sua infinita amargura e desconhecimento do autor de tão cavilosas acusações. E porque ela o sensibilizava afetivamente, ele rendeu-se supliciando. Parem com isso, interrompa a peça condenatória. Não podia imaginar, no começo, que tudo chegaria a esse ponto. Quando me entreguei a esta loucura, eu era e sou ainda mais infeliz do que as minhas vítimas. Eu me encontrava louco e não me queria deter. A volúpia dos desgraçados é sorver até a última gota a própria degradação. Ó Deus meu! Agora que você sabe, confortou a amiga dos infelizes, reorganize-se interiormente e reprograme a sua atual coexistência. Você buscou o encarceramento orgânico para fugir sem resgatar. Use o expediente para beneficiar-se, começando a reparação das faltas cometidas. Até agora, você espiou em trevas íntimas, o que não é suficiente para recompor-lhe a paz. Indispensável a ação que regulariza o erro e ajuda aos prejudicados, erguendo-os de acesso ao bem-estar pessoal. E se as vítimas, ao acaso, já se encontram em posição melhor do que a sua, é a hora de socorrer a outrem, não diretamente vinculado a você, todavia em curso em necessidades que poderão ser suprimidas. Que pode um alienado fazer? Indagou, revelando a lucidez a respeito da própria situação no corpo. Pediremos ao nosso venerando médico, Dr. Bezerra de Menezes, que lhe explique. O mentor, que aguardava um instante para auxiliar, acercou-se e, com imensa bondade e sabedoria, prosseguiu explicando. No autismo, que lhe toma a vida mental, após cuidadoso exame que fizemos em seu cérebro físico, não encontramos lesões que o impeçam, a partir de agora, de manter uma vida com relativa normalidade. Os limites e bloqueios que você lhe impôs são de ordem psíquica profunda, sem equivalentes danos nos equipamentos especiais que por ela respondem. Partindo para uma nova ação de pensamentos lúcidos do eu espiritual, com insistência, os neurosensores passarão a captá-los e lentamente irão transformando-os em ideias que fluirão, irrigando a mente consciente e estimulando as atividades que oferecem um retorno ao equilíbrio psicofísico. No começo serão apenas lampejos rápidos, depois tênue claridade até que você alcançará o possível, o que lhe seja permitido,
em razão dos seus títulos de merecimento, por enquanto, não serem muitos. Durante o sono fisiológico, porém, você receberá no processo de desdobramento da personalidade estímulos novos e constantes para mais perfeita fixação de propósitos. Ser-lhe-ão aplicados recursos especiais no perispírito, na área do centro cerebral, despertando-lhe as potencialidades ainda bloqueadas para que se destravem os controles da memória, da razão, prosseguindo no centro motor, de modo a recoordenar os movimentos, reestruturando os equipamentos nervosos que serão melhormente utilizados em favor da sua própria reabilitação. O estacionamento não resolve o problema nem a fuga, estimulada pelo remorso, auxilia na solução das dívidas. Assim mesmo, não será de aguardar-se resultados miraculosos. O processo de reajustamento emocional é lento como qualquer outro tipo de reequilíbrio. À medida que a consciência libere energias positivas, regularizar-se-ão os ritmos da onda mental responsável pela ação coordenada entre a afetividade e a segurança interior, canalizando as forças psíquicas para o estabelecimento relativo da saúde. Da mesma forma que a culpa edificou a prisão sem grades do remorso em desconcerto, o desejo de recuperação rompe as amarras que o retém no presídio celular. Como providência complementar de relevo, estas impressões permanecerão laurizando-o em nome da esperança que consolidará o seu equilíbrio. Por fim, estas sessões regressivas serão repetidas algumas vezes, de forma que sejam aceitas as injunções do sofrimento reparador, mediante as quais se lhe desnoviará a razão ante os desígnios da justiça. Fez uma pausa oportuna e concluiu. Do ponto de vista neurológico, não detectamos qualquer lesão de consequência irreversível. As sequelas serão mais de ordem psicológica, como efeito dos desmandos perpetrados do que de outra natureza. Aderson, embora estivesse sob estas perspectivas abençoadas, não pôde soptar uma indagação. E se eu falhar? Repetirá a experiência aflitiva em condições menos favoráveis, já que não há exceção para ninguém nos estatutos divinos. Pensar na possibilidade de fracasso é gerar insucesso por antecipação. O agricultor seleciona as sementes e as plantas, confiando nos fatores climáticos que lhe escapam sem pensar em derrota. Assim também, na insementação do bem, a todos nos cumpre desenvolver esforços máximos, dentro do que nos é lícito fazer, porquanto o restante pertence a Deus. Lágrimas silenciosas perolaram os olhos do paciente, agora submisso e resignado, afirmando sem palavras os propósitos salutares de realização libertadora. Foram aplicados novos recursos fluídicos e o paciente adormeceu, sendo posteriormente reconduzido ao lar. A reunião terminou com uma comovedora oração gratulatória na palavra austera e nobre do Dr. Bezerra. Minutos depois, porque as circunstâncias nos permitissem, indagamos ao querido médico. O que tivemos foi uma regressão de memória, embora a técnica se fizesse diferente. Anteriormente, o senhor afirmara da inutilidade ou perigo, caso lhe fosse aplicada esta terapia. Por quê? Referíamos-nos, então, repostou com paciência, a terapêutica de tal natureza, porém, sob indução de um encarnado. A dificuldade maior, de início, seria a do autista não responder aos estímulos verbais do indutor. Além dessa, o desconhecimento da causa por parte do indutor, que o paciente se negava a admitir, não lograria arrebentar a parede invisível que o espírito erguera para esconder a culpa não aceita, embora exista no inconsciente profundo. Dissemos também que o excelente método de recente aplicação não produz resultados positivos, como é natural em toda e qualquer psicopatologia.
E se tal ocorresse, estaríamos diante de um fenômeno violador do equilíbrio das leis de causa e efeito. Os logros alcançados são muito valiosos, favorecendo a uma ampla faixa de alienados, como ocorre com o psicodrama e outras terapêuticas valiosas que proporcionam campo ao resgate dos erros sem o encarceramento do endividado. Nas civilizações mais avançadas da Terra, a preocupação com o delinquente a de reeducá-lo a fim de que se recupere, cooperando com a sociedade. Aí estão as prisões domiciliares, as colônias agrícolas e outros métodos que substituem as punições medievais, que destruíam a dignidade e o valor do indivíduo em vez de curá-lo dos males que o felicitavam. Entre nós, diante dos soberanos códigos, é mais importante reparar do que expungir em lágrimas, reedificar do que aprisionar os estreitos limites da impiedade vingativa. O mais importante é destruir o mal, conquistando o homem que lhe sofre a injunção. O amor de Deus se manifesta sempre em 1000 oportunidades de redenção, e a reencarnação é dentro de todas a mais abençoada. Convém recordar, porém, que mesmo reencarnado, o espírito renasce ou morre diversas vezes durante o ciclo da vilegiatura carnal. Isto é, cada novo erro que comete torna-se-lhe uma forma da morte, da oportunidade feliz, enquanto toda conquista significa-lhe um novo renascimento para a verdade e para o bem. Ao silenciar, anotei que não se fazia necessário adir mais nada. Mergulhávamos então em reflexões, enquanto a alva erguia lentamente o manto da noite, derramando a sua taça de luz na paisagem que despertava em maravilhosa festa de cor e beleza.